sei, acho que tem alguém. Vamos lá. Qualquer dúvida me interrompam, tá? Se alguém que não tem microfone tiver alguma dúvida, fala lá no chat e aí quem viu me avisa aqui no microfone, tá bom, pessoal? Vamos lá. Hoje, então, a gente vai falar sobre 2 casos clínicos aí de adulto. Nosso primeiro adulto, então, é do sexo masculino, ele tem 50 anos, é um empresário. Como atividade física, ele relata fazer hidroginástica 2 vezes na semana. E relata que de atividade diária ele é bem sedentário, né? Trabalha muito na frente do computador, né? Resolvendo os problemas da empresa, que não se movimenta muito, tá? O que a gente tem de antropometria dele, né? Esses aí, né? Os dados que estão apresentados aí. Como peso. Tem alguém querendo entrar. Bianca. Será que não entrou? Ele está com 109,600, 109 quilos e 600 gramas, tem 1,82 m de altura, circunferência de cintura 112, circunferência de quadril 124, relação cintura-quadril 0,9, um IMC de 33. E aí a gente fez um breve históricozinho desse paciente, né, através da anamnese mesmo, o que ele relatava do que era o histórico de peso dele, né, nos últimos anos, né, nos anos anteriores, nos anos antecedentes. E aí ele relatou que lá nos 25, 26 anos ele tinha 76 quilos, nos 35 anos 85 quilos, 40 anos ele já foi para 90 quilos, e aí ele relata que nos últimos 10 anos ele chegou até os 110 quilos, né? Teve esse aumento aí linear nos últimos 10 anos. A queixa principal dele é que ele quer reduzir o peso, ele é hipertenso há 4 anos, faz tratamento medicamentoso para hipertensão, é um paciente que já fez outros tratamentos com intervenção nutricional, mas que ele relata que ele não teve uma boa adesão aos tratamentos. O principal relato dele é que ele não conseguia fazer as refeições intermediárias, né? Não conseguia consumir frutas, achava difícil, enfim. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Um paciente que a gente vai encontrar muito na nossa prática clínica. Um adulto que vai sempre vir alegando que está muito sem tempo e que chega a um ganho de peso excessivo com o decorrer da idade e que já fez outros tratamentos, já pulou por vários profissionais e como ele não consegue aderir, ele acha que o problema está sendo com o profissional e vai mudando de profissional, né? Então, é um paciente difícil de ser tratado, né? Fechar diagnóstico dele não é difícil, mas na maioria das vezes vai ser um paciente que a nossa intervenção vai ser bem complicada, porque é um paciente que a gente já viu que, pelo relato dele, que fazer essas alterações, fazer essa reeducação alimentar não é algo que ele consiga incorporar no dia a dia dele, não é algo que ele ache fácil, tá? E aí ele apresenta como recordatório de 24 horas esse aí, tá? Ele acorda bem cedo, né? Trabalha praticamente o dia todo, faz refeições fora de casa, principalmente o almoço, né? É um paciente que relata ter uma ingesta de bebida alcoólica diariamente. É importante que a gente crie um olhar crítico, né, para avaliar o nosso paciente, não um olhar de julgamento, mas um olhar crítico, para a gente conseguir entender, pescar nas entrelinhas quem é esse paciente que nós estamos tratando. Porque muitas das vezes as informações não vão chegar diretamente para a gente, mas com algumas informações, né, e ligando
o que a gente tem de informação de realidade de vida dele, com as informações que ele passa para a gente, com aquilo que a gente capta, né, através das mensurações que a gente vai fazer, através dos exames que ele vai trazer também para a gente fazer a leitura, a gente vai conseguindo montar ali o quebra-cabeça do paciente, entendendo melhor. Quanto melhor a gente entender o paciente, teoricamente, melhor iremos criar as suas intervenções, e aí mais fácil, né, seria um ponto mais rápido que a gente conseguiria ter uma melhor adesão e, consequentemente, um melhor resultado, né? Por que é fundamental que a gente tenha essa análise, consiga ter esse olhar crítico e consiga entender a realidade do paciente? Porque se eu consigo fazer algo que seja viável para esse paciente, muito mais difícil de que ele não consiga aderir àquelas orientações. E aí, obviamente, os nossos resultados serão melhores. A gente depende do resultado do paciente. Então, quanto mais eu conseguir que aquele paciente alcance os resultados que eu estou esperando, melhor eu seria, né, vamos dizer assim, como profissional. O que esse paciente traz de exame bioquímico? Ele tem uma glicemia de jejum de 95, colesterol de 190, triglicerídeo de 105, HDL 45, LDL 124, VLDL 15, TGO e TGP, porque a gente já entendeu que é um paciente que faz consumo de álcool. Então, é interessante a gente pedir biomarcadores hepáticos para saber se esse paciente corre algum risco com relação a essa ingesta, né? Porque nem sempre, só pelo que ele relata, eu vou entender se ele é se ele é realmente um paciente que faz um consumo excessivo e corriqueiro de bebida, ou se não, mesmo bebendo diariamente, ele consegue ter uma dosagem que não é deletéria para esse organismo. Então, a gente tem um TGO e um TGP, TGO de 21 e TGP de 19. Então, olhando os exames, avaliando, né, os exames, a gente vê que é um paciente que encontra resultados dentro da normalidade, né, encontra resultados normais. Então, aonde que a gente consegue enxergar que estão os possíveis problemas? É um paciente que está acima do peso, a gente avaliou isso, né? Quando a gente faz essa relação com o IMC dele. É um paciente que tem um histórico de ganho de peso, né? Durante alguns anos. A gente vê através da anamnese dele que é um paciente que não tem uma ingesta alimentar com uma boa qualidade de oferta, né? De nutrientes. A gente consegue até entender que é um paciente que realmente já passou por outros tratamentos nutricionais, quando a gente enxerga alguns pontos, né, na alimentação dele, como a introdução de castanha, por exemplo, né, que a gente consegue enxergar que realmente ele teve... Ai, quem está me chamando? Lucas. Que ele já pode ter tido realmente contato com algum profissional que já fez algumas orientações que ele conseguiu trazer para a rotina dele. Mas a gente vê que há uma alimentação, né, com horários muito distantes de uma para outra, né, com uma qualidade baixa de oferta de nutrientes. Enfim, um paciente até que a gente destacaria, né, que pelo ganho de peso, a gente não consegue enxergar tanto nesse recordatório dele aonde estaria. A gente enxerga porque a gente vê que esse paciente tem esses intervalos muito longos, né, de alimentação e uma oferta baixa em nutrientes. E que com o avançar da idade, obviamente, esse organismo começa a modificar esse metabolismo, começando a pegar mais o que ele tem de oferta alimentar, né, que são poucos, de baixa qualidade, e convertendo em gordura localizada para a manutenção, né, da sobrevida desse organismo. Então, o que a gente fecha de diagnóstico desse paciente? É um paciente que a gente enxerga que tem um excesso de adiposidade, né,
Como ele é um paciente já com um peso bem acima, provavelmente as dobras não foram feitas por isso, pela dificuldade, né, de prega, né, de pegar, de pinçar aquela prega. Mas aí a gente avalia pelo peso e pelas circunferências, que é um paciente que tem já um acúmulo de gordura, né, principalmente em região abdominal. Com isso, então, ele tem um risco de desenvolvimento de doença cardiovascular, apesar dos exames dele estarem, né, dentro da normalidade. E a gente viu que ele é um paciente com consumo excessivo de lipídio, de colesterol, sódio e também tem um consumo insuficiente de fibra alimentar. A bebida não foi uma preocupação para a gente nesse diagnóstico, porque a gente avaliou biomarcadores hepáticos e viu que realmente ele, né, pode até ter essa bebida diariamente, mas não com uma dosagem que esteja sendo deletéria para esse organismo, tá? O HDL deu 45, é normal? Cadê meu exame? Porque o LDL deu bem alto, assim, É, mas é isso mesmo. não é normal, né? É É que eu não normal. sei o parâmetro. Porque o HDL é um valor mais baixo assim mesmo. Uhum. É normal, tá? Porque, inclusive, se a gente avaliar a rotina dele, né, nem era para ele ter um HDL tão bom assim, né? Porque ele tem uma baixa atividade física, o exercício, né, a atividade física dele de rotina, que é a hidroginástica, não é um exercício que estimule tanto assim, né, no organismo, e ele é um paciente extremamente sedentário, né? Então, na verdade, se a gente avaliasse só isso e não tivesse o exame, talvez a gente achasse até que essas taxas estivessem descontroladas, né? Mas não, quando a gente faz o exame, a gente avalia que elas estão controladas. E aí, o que a gente tem de objetivo, então, para fazer essa intervenção nutricional desse paciente? Reduzir o IMC dele, né? Que a gente viu que é um IMC que está acima do desejável, reduzir a quantidade de gordura corporal e, consequentemente, prevenir doença cardiovascular e controlar a pressão dele, né? Já que ele já é um indivíduo com essa comorbidade presente no organismo dele. Ok? Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem? Baixar bastante o sódio. E ele adora um sódio, né? Você viu que a janta É. dele é linguiça. Esses parâmetros, ô, Carol, não teria um lugar mais fácil para a gente achar tudo junto? Realmente a gente tem que ficar procurando mesmo, né? Cara, é muita coisa. O melhor Tudo tem livro para código, né? avaliação de exame laboratorial é o da Neuzi Trindade. É um livrinho roxo, ele não é muito grande não, mas ele é bem grossinho assim. Lá a gente encontra todos os parâmetros, mas não tem jeito, é muita coisa. Aham. Por isso que eu falo para vocês que é importante a gente ter esse olhar de entender quais são os marcadores necessários a serem pedidos a cada paciente, entendeu? Porque não adianta, às vezes, a gente ficar pedindo exames com Será milhares que de tem marcadores. PDF? Hã? Será que tem PDF? Esse livro? É? Não sei, Ivan. Tá, depois eu vou Eu ver tenho você. ele, nem sei, não tá aqui. Eu sempre emprestei alguém. É, mas é, é importante isso, entendeu? Por isso a anamnese é tão importante, a antropometria é tão importante antes da gente solicitar exame. Para a gente entender um pouquinho do organismo do paciente e ver o que seria realmente pertinente para o fechamento de um diagnóstico. E não ficar pedindo um batalhão de marcadores, que às vezes nem a gente vai saber fazer a leitura adequada daqueles marcadores, entendeu? Vamos para o próximo, então, gente? Vamos. Só Ivan que fala comigo, ninguém gosta de falar comigo. Vamos embora.
Adulto 2. Então, agora nós temos uma mulher de 49 anos, que tem como profissão ser cozinheira de restaurante. O estado civil dela é casada, possui 2 filhos. A escolaridade dela é 2º grau completo. Como histórico familiar, ela tem uma mãe hipertensa e com osteoporose e a avó com diabetes. Ela teve uma entrada de menopausa aos 48 anos, ou seja, um ano antes, né? Como atividade física, ela tem hidroginástica 3 vezes na semana e ela tem como uma queixa também a constipação intestinal. O que a gente tem de antropometria dela? O peso de 64 quilos, uma altura de 1,62 m, o IMC de 24 e uma circunferência de cintura de 85 centímetros. Ou seja, parâmetros bons, né? A antropometria dela está dentro da normalidade. O que ela apresentou para a gente de recordatório 24 horas? E aí, por isso que eu falo a importância do nosso olhar, né? Quando a gente vai avaliar a antropometria, se a gente não avaliasse mais nenhum outro parâmetro desse indivíduo, se a gente não tivesse uma boa anamnese com ela, talvez a gente ia achar que nada precisava ser corrigido, porque ela é uma paciente entendida como eutrófica, tá? E aí é só depois da análise de outros parâmetros que a gente começa a entender um pouquinho mais e quais são os riscos possíveis que aquele paciente pode ter, tá? Aí quando ela apresenta o recordatório pra gente, aí que a gente vê alguns problemas, né? Falta de oferta de nutrientes, uma carga, né, calórica muito alta, uma oferta de carboidrato simples muito alta. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Ninguém não, mas esse jantar aí é cabuloso, hein? Viu? 3 unidades grandes de risole e mais 1,5 copo de refrigerante. Viu, Cassie? Me senti até melhor aqui, porque ontem eu jantei também uma bacia de batata frita quase. O pior é o almoço, né? Porque de comida mesmo ela teve essa massa aí com carne moída. O resto foi tudo sobremesa, né? 3 colheres de sopa de arroz doce, 2 balas de hortelã e 1 unidade de chocolate ao leite. É porque uma coisa era do jantar, ela antecipou, que a bala era do almoço, o chocolate era do jantar. Aí botou tudo junto ali, né? É isso. Arroz doce com força. Pois é, ela comeu arroz doce de novo, né? E o pior, arroz doce com café, que nojo, que lavagem no estômago. A colação dela, o lanchinho da manhã dela foi o arroz doce. Aí que quando eu tava vendo esse cardápio, eu ia falar assim, gente, os alunos vão me perguntar de onde que sai um cardápio desse. Mas aí eu ia mesmo. Aí é que é interessante a gente entender a anamnese da paciente. Qual é a profissão dessa paciente? Cozinheira. Ô, Carol, mas 3 colheres de sopa, você acha muito? Oi, Cris. Oi, Carol. Arroz doce. Para uma colação é muito, gente. Ela comeu 3 colheres de sopa de arroz doce na colação. E o pior é que a desgraçada é magra, né, menina? A colação deveria ser uma fruta, mas colher de sopa é um negocinho à toa. Não, mas é o horário. O problema é o horário. E é 3 colheres de sopa cheia. Horário, mas 3 colheres de sopa não é muito, não. E é açúcar puro e leite, né, gente? Então, assim, ela botou isso no almoço também, né? Lembrando que ela comeu só uma massinha com carne e depois meteu o leite para dentro com açúcar, né? Crislane tá revoltada. Revoltada, ela deve ter comido arroz doce hoje. Comeu? Vai dizer que você nunca almoçou um canjicão cheio de leite. Aí eu não vou julgar, gente, não posso. Mas aí tudo bem, você só almoçou isso. O que não pode é misturar as coisas. Ah, sim. Ela botou carne, bala, chocolate. Gente, foi separado, né? Primeiro ela deve ter comido o macarrão com a carne. Deu um tempinho, foi lá, comeu o arroz doce e depois a sobremesa. Também ela não botou tudo junto, fez uma lavagem de porco e engoliu, né? Mas foi tudo pro estômago. Praticamente na mesma hora.
Então, Foi olha só, aí. a importância de linkar as informações. A profissão dela, ela é cozinheira de restaurante. Então, você pode ter certeza que esse arroz doce foi feito lá no restaurante de manhã. Logo assim que ela chegou, ela fez esse arroz doce, tá? E aí ela já deu aquela primeira provinha ali na colação. E Não, depois, né, o restante, ela não ainda vamos julgar, né? A botou gente na não pode fazer sobremesa, nada para dar para os outros sem provar primeiro. Eu sempre aprendi isso. entendeu? Olha o E, lanche da tarde, que ela come 3 unidades pequenas de couve-flor. Do nada, ela comeu um pão com presunto e queijo. né? Por que que ela não botou o couve-flor lá no almoço com o macarrão e a carne, né? Então, essa couve-flor, Jesus. com certeza, foi uma que sobrou da esteira, né? De Couve-flor e servir. café com leite. Meu Deus do céu, que vote. Com certeza foi uma, né, couve-flor que sobrou lá da esteira de distribuição e que ela resolveu anexar no lanchinho dela, Eu tá? ingressou na reunião. Quem é eu, gente? Não sei quem é eu. Eu. Ah, logo vi. Eu senti que era, mas não quis julgar assim de cara. Quem que é? Monielle, lógico. Ah, ela botou eu. É. Monielle, o que você botou eu, Monielle? Eu falei com o meu marido para ele poder colocar eu. Ele foi escrever o eu. Eu. Ah, Mentira. os Que maridos são tão incrível. espertos sempre, Que né? incrível. É isso aí. Bom, e ainda tem uma observação. Ela diz que ela beliscou vários biscoitinhos de leite, né? Diz que nesse dia ela não bebeu água, mas que normalmente ela bebe. E deve ser mesmo, pelo menos enquanto ela está trabalhando, ela deve beber, porque na quintura ali do fogão a gente tem sede, tem vontade de beber água, tá? Então, essa é a importância da gente linkar as informações, né? Tanto do entender quem é essa pessoa no meio social, né, no meio econômico que ela vive, no ciclo que ela vive, o organismo, né, compartimento corporal dela e o que ela é enquanto nutrição, como ela se alimenta, o que ela entende por uma alimentação, né? No simples, a gente olhando nesse cardápio, a gente vê que ela entende por alimentação aquilo que tiver, ela vai botando ali na alimentação dela, né? Sem ter nenhum tipo de parâmetro, de regra, nada disso. E qual é a nossa preocupação adjacente com essa paciente? É uma paciente que está na entrada da menopausa, né? E isso explica, inclusive, essa quantidade de doce, essa necessidade de doce dela, tá? Então, é uma preocupação a mais que a gente tem, que nós estamos tendo o quê? Diminuição de produção hormonal. Então, uma paciente que a gente viu que possui dados antropométricos dentro da normalidade, porém, agora ela está entrando na menopausa. Então, esse cenário pode mudar. Por quê? Porque toda aquela gordura que antes ela poderia ter no organismo e que era redirecionada para a produção hormonal, não vai mais acontecer. Então, se ela continua com o mesmo consumo de antes e com a baixa atividade física, né, com o sedentarismo, enfim, com a rotina que ela tem, obviamente essa paciente vai começar a acumular muito mais gordura localizada, porque aquilo que ela ingere não vai ser metabolizado da mesma forma, já que eu não tenho mais produção hormonal acontecendo nesse organismo, tá? E aí, o que a gente encontra de análise laboratorial dela, né? Colesterol 193, um triglicerídeo de 94, glicose de 82, HDL de 48 e hemoglobina de 11. Olhando no simples, né? A gente tem uma hemoglobina que está ali meio que no limite, mas a gente pode até achar que essa paciente está iniciando um processo de anemia e pela alimentação a gente vê que isso pode realmente estar acontecendo, né? Como ela é uma paciente que não prioriza a alimentação, como ela não tem muita regra e muito parâmetro e ela se alimenta com, né, com o que ela tem de oferta ali, ela acaba cometendo vários erros que podem estar estimulando realmente o início de uma anemia, tá? E aí a gente vai ter que avaliar isso ao longo do tratamento para ver se realmente isso pode estar acontecendo. Então, o que a gente fecha de diagnóstico da paciente? É uma paciente que está com IMC dentro do limite, porém ela tem risco para doença cardiovascular se a gente analisar
histórico familiar dela, né? E o início de circunferência de cintura, que já está passando, né, do limite. Além de apresentar um consumo energético excessivo, né, uma caloria excessiva em curtos períodos de tempo, o que indica que, principalmente agora, a partir do processo de menopausa, essa paciente tem risco para aumentar esse IMC, ou seja, para ter um ganho de peso acentuado e principalmente um acúmulo de gordura. Também avaliamos que é uma paciente com ingestão deficiente de fibra. E aí a gente lembra que ela tinha como queixa primária também a constipação intestinal. Então, os nossos principais objetivos com essa paciente vai ser reduzir IMC, né? Ou aumentar a massa, a gente pode fazer essa troca. E aí, dependendo de qual objetivo que a gente achar melhor, a gente vai traçar a intervenção para cada, né? Para o objetivo que a gente escolher. Então, se eu quero aumento de massa, o estímulo vai ser aumentar a atividade física e modificar a oferta proteica. Se eu quero só reduzir IMC, talvez só arrumar o fracionamento e otimizar a oferta de nutrientes. Enfim, a intervenção vai variar de acordo com o objetivo que eu achar melhor. Como se trata de uma paciente que tem um histórico familiar de osteoporose, que está entrando na menopausa, talvez seja mais interessante estimular a massa magra dela, aumentar a musculatura para fortalecer também tecido ósseo. Prevenção de doença cardiovascular e corrigir a constipação intestinal, que é uma queixa existente da paciente. Ok, gente? Ok. A circunferência de cintura normalmente é até 80, não é? Para mulher? A de 85? Isso que você falou da massa é interessante mesmo. Sim. Então, por isso, né, quando a gente faz o diagnóstico, a gente faz um diagnóstico simples. Mas aí depois a gente vai fazendo a teia de informação, né? E vendo qual é a melhor intervenção que a gente vai fazer. Uma paciente que já vem com histórico, por exemplo, de mãe com osteoporose, com doença cardiovascular, talvez seja mais interessante estimular massa magra do que reduzir peso, vamos dizer assim, né? Seja mais interessante a gente fazer troca de composição corporal, tá? Tudo bem, gente? Tudo bem, todo mundo? Se eu responder, eu vou responder. Ninguém responde, vamos. Então, tá bem. Tá bom. Aí, olha só, eu vou abrir aqui o caso clínico do idoso que eu passei para vocês, a atividade. Já vamos fazer junto, então. Peraí. Não vamos fazer junto, não. Vamos fazer junto, sim. Para vocês. Vamos lá. Hein, Carol? Passa fazendo um favor o nome do livro, de novo, para me anotar aqui. Tá. É assim, exames laboratoriais. A autora é Neuzir, com Z, Neuzir Trindade. Qual o nome do livro? Exames laboratoriais. Eu acho que eu não estou com nenhum aqui para mostrar a vocês a capinha. Se eu não me engano, ele é roxo e branco. Acho que ele é roxo e branco. Lê agora. Esse livrinho aqui também, ó. Olha eu fazendo propaganda. Manual de sobrevivência para nutrição clínica. Também é excelente. Aqui já vai falar de tudo. Tipo, de qual é o paciente, qual é os melhores parâmetros a serem utilizados na avaliação dele, quais são os melhores exames a serem solicitados, os resultados, e já tem até as possíveis orientações, possíveis cardápios, possível intervenção com relação a esse paciente. Maneiro. Isso aqui é excelente. Isso aqui foi o meu manual de sobrevivência no estágio clínico. Ele andava dentro do meu jaleco. Maneiro, sim. Tá? Ele é bem legal.
Quando a gente voltar para a aula presencial, eu levo para vocês verem. Aí, vamos lá. Eu vou abrir aqui para explicar para vocês. Então, o do idoso, o que eu quero, né? Eu vou dar aí os dados pessoais dela, né? É uma idosa. Qual é a queixa principal dela, né? O que ela tem de histórico. E aí eu dei para vocês uma anamnese bem detalhada, tá? Da forma como tem que ser a anamnese de idoso, que a gente conversou bastante lá na aula, né? A importância da gente tentar captar o máximo possível de informação desse idoso. Então, teve uma anamnese, né? Investigou-se hábitos alimentares, sociais, uso de medicamento, como é que é o consumo de sal, de óleo, de açúcar. A parte antropométrica com muita informação, tá? Meu Deus. Antropometria bem completa. Por quê, gente? Para poder ficar simples para vocês, tá? Para vocês enxergarem o diagnóstico logo de cara. A avaliação bioquímica dela, aí também eu dei, né, a resposta na frente, se estava dentro da normalidade ou não, tá? Esse monte de número aí dá até medo. Hã? Um monte de número e dá até medo. E o exame físico, o que a gente encontrou, tá? Eu só quero de vocês o diagnóstico nutricional dessa paciente. Só o diagnóstico simples. Sem intervenção. Sem intervenção, sem objetivo de intervenção, nada disso. Só o diagnóstico, tá bom? Simplesíssimo, tá? Eu quero muito que vocês saiam dessa disciplina minha entendendo que fazer diagnóstico, avaliar, né, o paciente nutricionalmente, não é um bicho de 7 cabeças. Porque a gente tem ouvido um monte de gente falando um monte de palavra rebuscada por aí, que não quer dizer nada no final das contas. Que o importante é que a gente consiga entender quem é esse paciente que nós estamos tratando. Isso é o fundamental. Quando eu entendo, quando eu sei quem é esse paciente, eu com certeza vou criar as melhores respostas para esse paciente e com certeza terei os melhores resultados, tá? Então, não precisa viajar, ler o que está aí de informação, entender quem é a sua paciente e me dar o diagnóstico dela sim, só. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tudo ok, pessoal? Deixa eu botar no chat aqui para ver se tem alguém falando comigo. Não. Gente, alguma dúvida para a AV1 de semana que vem? Então, aí como eu falei para vocês, vai cair só até adulto. Idoso não cai, tá? Tá bom. Na hora. A prova vai ser simples, tá? Estejam com o material de consulta de vocês em mãos, tá bom? Vou fazer uma prova simples, porque eu sei que o momento não é fácil, eu sei que o ensino não foi o melhor de todos, né? Então não adianta eu querer cobrar de vocês algo que não seja possível, que não seja viável para esse momento que nós estamos passando, tá ok? Ok. Kécia entrou tão animada, nós desanimamos ela. Porque eu achei que eu já tinha feito a atividade que era para te mandar até hoje e eu vi agora que eu não fiz, aí eu tô fazendo agora. Por isso que eu tô. Eu achei que eu já tinha feito. Gente, outra coisa, se alguém tiver com dificuldade na execução dos casos clínicos, entre em contato comigo, por favor, tá? Me chama lá no WhatsApp, que a gente pode conversar por lá também, tentar ir fazendo junto por lá, tá bom? A prova não é aqui no Teams, não, né, Carol? Vai ser um link, uma coisa assim, né? Menino, para te dizer a verdade, eu ainda não Você nem consegui aprender direito como é que vai ser essa prova, não. Já me mandaram um tutorial que eu já vi umas 3 vezes, mas que eu ainda não aprendi de tudo, não. É uma ferramenta daqui também, da Microsoft também, tá? Mas eu acho que eu que vou gerar o link e mandar para vocês meia hora antes da prova. Entendi. Tá? Eu só queria fazer uma pergunta.
Vai ser 20 questões, assim? Não, né? O que vocês querem? Vocês querem com muita pergunta ou com pouca pergunta? Não é nem não é uma crítica, é só uma pergunta, é só para me preparar, porque eu sei que você gosta de dar uma prova mais extensa para dividir a pontuação. Também não estou criticando, acho legal, mas é só para ter uma noção. Vai Pelo ser amor mais de Deus, distribuído ou vai não ser dá mais ideia, não. concentrado? Não, é pra gente saber, ué. É o quê, Cris? Para não dar Não ideia. dá ideia Eu tô pra Carol